Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com Márcio Evangelista, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Ele fala sobre a desjudicialização, ou seja, a solução de conflitos por meio da negociação extrajudicial. Nós temos uma capilaridade hoje de 15 mil cartórios no Brasil inteiro, que são fiscalizados pela Corregedoria Nacional e pelas corregedorias estaduais, e esses cartórios podem ser um braço forte do Poder Judiciário para conciliar e mediar. Além da entrevista, o programa vai mostrar também a luta contra o feminicídio. O Brasil é um dos 5 países com o maior número de assassinatos de mulheres. Uma campanha do Tribunal de Justiça do Ceará combate o abuso sexual no transporte público. A ministra Carmen Lúcia inspeciona o maior complexo prisional do Paraná e enfrenta a crise nos presídios de Aparecida de Goiânia. E vamos ver as notícias do Conselho Nacional de Justiça e de tribunais pelos estados. O Link CNJ começa com uma reportagem que eu fiz sobre a questão carcerária em 2 estados, Paraná e Goiás. Neste começo de ano, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, foi a Goiânia para discutir a situação dos presídios da região metropolitana da capital do estado. Também visitou o maior complexo prisional do Paraná. Esta foi a 15ª inspeção da ministra em presídios do país desde que ela assumiu o CNJ e o STF. Em Curitiba, a ministra Carmen Lúcia conheceu 2 das 6 unidades do complexo prisional de Piraquara. No total, são 6.180 presos para 6.360 vagas. O déficit de 3% é considerado relativamente pequeno na comparação com outros estados. Na unidade de custódia, por exemplo, sobram vagas. Aqui ficam os presos provisórios, que aguardam a sentença judicial. Essa é a chamada unidade de progressão, uma unidade modelo do complexo prisional. Aqui a capacidade é para 288 presos, mas só 190 estão abrigados. E todos eles estudam e trabalham. Ganham 75% do salário mínimo, R$ 702 por mês. O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e a direção do presídio acompanharam a ministra. Eles afirmam que o complexo não sofre rebeliões desde 2010. No sentido sempre da atenção da sociedade, no caso do Paraná de uma forma muito incisiva, com o conselho da comunidade, atuando junto com o Estado para tentar propor soluções novas para um problema que é gravíssimo da condição dos presos e, especificamente, da condição dos direitos dos presos. Depois da visita, a ministra participou desta reunião com 25 juízes criminais do Paraná e assinou um termo de acesso do Estado ao BNMP 2.0, ou seja, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Esse banco reúne mandados de prisão expedidos em todo o país e permite um controle mais eficiente da população carcerária. Com o termo de adesão assinado hoje, o Paraná passa a ser o 5º estado do país a ter acesso ao BNMP 2.0. Primeiro foi Roraima, depois Santa Catarina, em seguida São Paulo, depois Goiás, por causa da situação de emergência vivida pelo presídio de Aparecida de Goiânia, e agora, finalmente, o estado do Paraná. Em Goiás, a ministra foi desaconselhada a ir aos presídios por razões de segurança. É que o complexo prisional de Aparecida de Goiânia passou por 3 rebeliões na primeira semana do ano. 9 presos morreram, 14 ficaram feridos e mais de 100 fugiram. A ministra se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Gilberto Marques Filho, e com o governador do estado, Marconi Perillo. O governador reconheceu a gravidade da situação e prometeu inaugurar mais 2 presídios já prontos nas próximas semanas. Apesar dessa promessa, o governo de Goiás alega que o problema não é bem de superlotação. As rebeliões teriam sido causadas, teriam sido organizadas por uma facção criminosa que age em boa parte do país. Segundo a Secretaria de Segurança de Goiás, essa facção quis demonstrar poder porque disputa o controle dos presídios de Goiás
com outra facção que também age aqui e em boa parte do Brasil. A ministra cobrou explicações sobre imagens divulgadas na internet e que mostram uma festa em um dos presídios com uso livre de celulares e grande consumo de cocaína. O governo do estado afirmou que afastou a diretora do presídio e que apura o caso. E a reunião ainda aprovou sugestões da ministra Carmen Lúcia. Juízes, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB, além do governo de Goiás, se comprometeram a participar de mutirões nos presídios para enfrentar a crise. Também ficou decidida a nomeação emergencial de 3 juízes auxiliares para a Vara de Execuções Penais de Goiânia. E uma nova reunião foi marcada para o dia 9 de fevereiro para reavaliar a estratégia. Agora vamos ver a entrevista feita pela repórter Fernanda Muilaerte com Márcio Evangelista, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Ele fala sobre desjudicialização. O brasileiro busca cada vez mais a justiça para tentar resolver conflitos. Resultado disso é um judiciário abarrotado de processos e com muitos casos, às vezes, parados. Há uma solução para esse tipo de problema? Há um jeito de se acelerar os julgamentos ou mesmo tentar reduzir esse número? Sobre esse assunto, eu converso com o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Márcio Evangelista. O judiciário está mesmo sobrecarregado e acaba ficando incapaz de resolver, atender a todas as demandas? A Constituição Federal de 88 abriu as portas do judiciário para a população. A população confiou e foi ao judiciário. Já chegamos a 100 milhões de processos, hoje nós estamos em torno de 90 milhões de processos em andamento. Então nós tivemos uma demanda crescente e ainda é crescente essa demanda. A população confia no Poder Judiciário, vai ao Poder Judiciário e espera esta resposta. Só que nós estamos incapazes de dar essa resposta pelo número insuficiente de juízes, número insuficiente de servidores. Então o CNJ e o Poder Judiciário como um todo vem procurando mecanismos para dar uma resposta a essa sociedade. Então nós temos processo judicial eletrônico, o Código de Processo Civil trouxe o estabelecimento de precedentes vinculativos para evitar recursos repetitivos. Então o Poder Judiciário vem trabalhando para dar uma resposta e vem acompanhando esse crescente número de demandas. O brasileiro tem muito dessa questão da cultura do litígio. Falou de forma correta. Há uma cultura do brasileiro de que tudo se resolve perante o Poder Judiciário. Mas a população também tem que entender que o Poder Judiciário deve ser chamado em último caso. Né? Só quando realmente não houver uma possibilidade das partes entrarem em acordo. Então nós vemos o Poder Judiciário também fomentando medidas alternativas de solução de conflitos. Então nós temos a mediação, a conciliação, tudo isso o Poder Judiciário vem preconizando há muito tempo. Então nós temos o Código de Processo Civil antigo, o Código de Processo Civil novo, a Lei de Juizados Especiais Cíveis, tudo isso fomentando uma informalidade, conciliação e mediação. Então o Poder Judiciário está atento a isso para que mude essa cultura da população. A decisão do juiz, às vezes, desagrada uma ou outra parte, às vezes desagrada as duas, porque é uma imposição de vontade. Na conciliação e na mediação, as partes chegam a um consenso e todas podem sair satisfeitas com a resolução do conflito. A mediação e a conciliação são caminho nesse processo de desjudicialização? Sim, no Poder Judiciário nós já temos a conciliação e mediação, mas também nós temos um outro caminho de mediação e conciliação nos serviços extrajudiciais. Nós temos uma capilaridade hoje de 15 mil cartórios no Brasil inteiro, que são fiscalizados pela Corregedoria Nacional e pelas corregedorias estaduais, e esses cartórios podem ser um braço forte do Poder Judiciário para conciliar e mediar. A população confia nos cartórios, nos registradores civis, nos notários, então a população já vai ao encontro desses profissionais do direito, que são concursados, capacitados, a população já vai ao encontro deles para fazer N serviços. A desjudicialização, ela reduz o tempo e principalmente os custos? Sim, muito custo. Nós tínhamos o divórcio, só a título de exemplo de economia, nós tínhamos o divórcio e a separação judicial que sempre ia ao judiciário. Há 10 anos foi publicada uma lei trazendo isso ao cartório, ao serviço extrajudicial. Foi um enorme sucesso, economia de mais de 3,5 bilhões de reais nesses 10 anos. E hoje você chega ao cartório
em máximo 5 dias, muitas vezes no dia, já resolveu o divórcio. Muito mais rápido para tudo, É rápido, né? com segurança e custo baixo. Um processo judicial de litígio, ele deve ser, pela sua essência, lento, porque nós temos que ouvir as duas partes, nós temos que ter calma. O juiz, na hora de decidir, ele tem que ter calma, tem que refletir sobre as duas partes, dizendo. Então, se todo litígio for levado ao judiciário, pela essência do julgamento, ele tem que ser assim, tem que ser refletido. Ninguém quer que sua vida seja decidida em minutos. Não quer que seja disso. Então, se as partes têm consenso, se as partes têm a possibilidade de levar a coisa pronta ao cartório, se resolve em 1 dia, 2 dias. Eu conversei com o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Márcio Evangelista. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Link CNJ e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. A Corregedoria Nacional de Justiça está sempre à disposição da TV. No próximo bloco, vamos ver. O Brasil é um dos 5 países com a maior taxa de feminicídio. São mais de 3.000 assassinatos de mulheres por ano. Até já. O Link CNJ está de volta e vai falar agora sobre o feminicídio. Fernanda Muilaerte. Guilherme, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking dos países com a maior taxa de feminicídio do mundo. Por aqui, só para se ter uma ideia, entre os anos de 1980 e 2013, 107.000 mulheres morreram assassinadas por parentes, companheiros ou ex-companheiros. O sorriso largo no rosto e a pureza no olhar ficaram registrados para sempre nas fotos de Louise. Aos 20 anos, a estudante de biologia foi assassinada pelo ex-namorado. Inconformado com o fim do relacionamento, Vinícius Neres pôs fim à vida da jovem. Ela não teve ampla defesa, ela não teve direito a contraditório, ela simplesmente foi condenada à morte por ele. O crime foi em março de 2015 num laboratório da Universidade de Brasília. O rapaz dopou Louise com clorofórmio e a fez ingerir 200 mililitros da substância. Ainda ateou fogo ao corpo da moça. Foi preso um dia depois e confessou tudo. Levado a júri popular, acabou condenado a 23 anos de cadeia por feminicídio. No mesmo ano da morte de Louise, o feminicídio passou a constar do Código Penal como circunstância qualificadora do homicídio. A regra também inclui no rol de crimes hediondos os assassinatos motivados pela condição de gênero da vítima. Nestes casos, a pena pode aumentar de 1/3 à metade e a progressão de regime fica mais difícil. Nós não estamos falando de um acidente de trânsito, de alguém que perdeu o controle, atropelou alguém, um acidente. Nós estamos falando de alguém que foi perverso, né, que premeditou e que tirou a vida de uma menina sem menor motivo. Então, esse tipo de crime, né, não devia ter o menor condições de ter progressão de pena. Hoje, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking de países com a maior taxa de feminicídio. Fica atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Federação Russa. Aqui, entre 1980 e 2013, 107.000 mulheres morreram assassinadas por parentes, companheiros, ex-companheiros e até amigos. Esse número corresponde ao total de meninas e mulheres de uma cidade média, como a Americana, em São Paulo, ou Itabuna, na Bahia. Para esta advogada, o rigor na lei é necessário e pode ajudar a diminuir o número de crimes. Eu acredito que o homem ele vai pensar muito antes de cometer um assassinato por questão de gênero, né? Então, a violência doméstica, nós acreditamos que ela vai diminuir, porque o critério da pena, da sanção, ele é muito maior agora, o rigor é muito maior. Ainda assim, os dados preocupam. Em 2013, foram 4.700 mortes, o equivalente a 13 homicídios por dia. A pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde em 83 países indica ainda que as taxas no Brasil são muito superiores às de vários lugares tidos como civilizados. Nós temos 48 vezes mais homicídios do que o Reino Unido. Matamos 24 vezes mais mulheres do que a Dinamarca e 16 vezes mais do que o Japão e a Escócia. Em 2016, por exemplo, tramitaram na Justiça mais de 1 milhão de processos de violência doméstica. Pelo menos 13.500 casos eram de feminicídio.
O Conselho Nacional de Justiça trabalha para aumentar a proteção às mulheres e mudar essa realidade. A criação do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar deu mais atenção ao tema. Não há como o juiz de violência doméstica atuar como uma vara criminal comum. Nós precisamos, de fato, ter um olhar muito mais amplo, um olhar protetivo muito maior, um protagonismo no enfrentamento exigido do juiz de violência doméstica, né, que precisamos, além de articulação interna, articulação externa com outros poderes, fazer parcerias para a realização desses direitos da vítima e empoderamento. Então, temos trabalhado nessa construção. No Distrito Federal, o aplicativo Viva Flor quer aproximar as mulheres vítimas de violência de policiais militares. Com um clique, elas podem pedir ajuda quando o agressor representar perigo. Tudo que vem para inibir e para dar a proteção à vítima de violência doméstica é bem-vindo. Fernanda, nós vamos falar também sobre um outro assunto que interessa muito as mulheres. Pois é uma campanha feita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em parceria com instituições públicas e privadas. O objetivo aí, neste caso, é evitar e combater o abuso sexual no transporte público. O dia a dia de quem depende do transporte público não é apenas cansativo, é cheio de riscos também. Nele são mais frequentes os casos de abuso. O Tribunal de Justiça do Ceará quer mudar essa realidade. Em parceria com instituições públicas e privadas, tem buscado a conscientização por meio de cartazes e outdoors espalhados nas proximidades de pontos de ônibus e outros meios de locomoção. A campanha quer encorajar a denúncia das vítimas e logo no início teve uma adesão grande da sociedade. Uma adesão extraordinária, a população está assim, muito satisfeita. No dia da campanha que nós chegamos aos terminais, diversas mulheres nos procuraram para dizer que vinham sofrendo esse abuso dentro do ônibus e ficavam com vergonha de denunciar. Então foi uma campanha que eu reputo uma das mais importantes que nós realizamos esse ano aqui no estado do Ceará. Os dizeres são fortes, ressaltam que vergonha tem que ter o abusador, que o espaço é público, mas o corpo não, e que abuso sexual não tem desculpa, e sim lei. A mobilização, que começou em novembro do ano passado, tem caráter permanente. Com adesivo da campanha no uniforme, funcionários do Terminal da Parangaba, um dos mais movimentados de Fortaleza, foram treinados para lidar com casos desse tipo de violência. A população aprovou a campanha. Vai inibir, né? Eles vão ficar, com medo, né? Porque realmente, a gente tem filho, tem neto, e anda nos coletivos. É uma campanha muito boa. Quanto mais denunciarem, menos casos vão ter, porque aí as pessoas que fazem isso, abusam, vão se tocar, que é crime, pode dar cadeia. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quem pode reclamar direitos nos juizados especiais cíveis? Letra A, qualquer cidadão maior de 18 anos. B, qualquer cidadão maior de 18 anos e as empresas com situação legal regular. C, as pessoas físicas capazes maiores de 18 anos, as micro e pequenas empresas, as organizações da sociedade civil de interesse público. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já, já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Há pouco nós perguntamos: quem pode reclamar direitos nos juizados especiais cíveis? A resposta certa é a C. As pessoas físicas capazes maiores de 18 anos, as micro e pequenas empresas, as organizações da sociedade civil de interesse público, médias e grandes empresas, não podem reclamar nos juizados especiais cíveis, mas os cidadãos podem reclamar contra elas. Agora vamos ver notícias do CNJ. A próxima sessão virtual do CNJ já tem data marcada. Começa às 14h do dia 5 de fevereiro.
63 processos vão a julgamento, 49 são recursos contra atos administrativos de tribunais e corregedorias. Esses julgamentos na plataforma digital do Portal do Conselho garantem rapidez na tramitação de ações enviadas e permitem que os casos considerados mais complexos tenham tempo maior nas sessões plenárias presenciais. Alagoas tem 12 novos juízes. Eles foram aprovados no concurso de 2015 e tomaram posse esta semana. Vão atuar na capital e no interior do estado. Em Alagoas, 18 comarcas ainda sofrem com a ausência de magistrados titulares. O conselheiro do CNJ, Valdetário Monteiro, participou da solenidade e destacou a importância da posse dos juízes. E no momento de muita dificuldade, porque passa o país e todos os estados, não diferente do Poder Judiciário, ter a posse de 12 novos juízes é ter a certeza de que planejamento e otimização de recursos, tanto por parte do tribunal como do governo do estado, pode trazer uma justiça mais próxima do cidadão. Vamos ao Giro pelo Brasil. As notícias que chegam de todas as regiões do país. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é a corte que mais julga processos de competência do Tribunal do Júri e ocupa essa posição de destaque desde 2015, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Apenas em 2017, as varas de Campo Grande levaram a julgamento 212 acusados e os jurados definiram 114 condenações. 69 réus foram absolvidos. Houve ainda 29 desclassificações, ou seja, o entendimento foi de que o acusado cometeu um crime diferente daquele a que respondia. Também no Mato Grosso do Sul, os desembargadores do Tribunal de Justiça cumpriram a meta 1 do CNJ, julgaram mais processos do que os distribuídos em 2017. De janeiro a dezembro foram julgadas 48.500 ações, 3.000 a mais do que as distribuídas. Os órgãos julgadores que mais se destacaram foram a primeira, a quinta e a segunda Câmara Cíveis. Agora, em 2018, quase 24 mil processos estão em andamento. 95% são eletrônicos. Já na Paraíba, todas as unidades judiciárias da comarca de Campina Grande cumpriram a meta 2 do CNJ de identificar e julgar na primeira instância pelo menos 80% dos processos distribuídos até o último dia do ano. 4 unidades atingiram 100% da meta. Primeiro e segundo juizados especiais cíveis, juizado especial criminal e turma recursal permanente. Também se destacaram a primeira vara criminal, a vara da infância e da juventude e a quinta vara da família. O maior acervo foi da segunda vara de fazenda pública, com 2.100 processos. Lá, pouco mais de 82% foram julgados. O número de medidas protetivas às mulheres vítimas de violência na cidade do Rio de Janeiro cresceu quase 60% entre janeiro e novembro do ano passado. Foram 600 a mais que em 2016. Esse aumento se deve à política de acolhimento e ao pronto atendimento às vítimas no ambiente doméstico. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Justiça para mim é igualdade para todos, né? Justiça é que todos tenham a mesma oportunidade, todos estejam tratados igualmente. Justiça para mim é o que está faltando no nosso Brasil hoje, com relação às crianças, educação, saúde, transporte. O Link CNJ de hoje termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, aos sábados, 12h30, às terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.